Olá, bem-vindo ao nosso vídeo sobre a incrível história das abelhas. Hoje, vamos explorar a evolução, a importância ecológica e a relação das abelhas com os humanos ao longo dos séculos. Você sabia que as abelhas têm vivido na Terra por mais de 100 milhões de anos? Vamos descobrir mais. As abelhas evoluíram de ancestrais comuns com as vespas, começando a se diversificar no período Cretáceo. Com a evolução das plantas com flores, as abelhas desenvolveram uma relação simbiótica, tornando-se polinizadores essenciais. Isso significa que, à medida que as plantas com flores se diversificavam, as abelhas evoluíam junto com elas, aprimorando suas habilidades de polinização. As abelhas são responsáveis pela polinização de muitas plantas, incluindo aquelas que produzem alimentos essenciais para nós. Sem as abelhas, a produção de frutas, vegetais e muitas outras culturas agrícolas seria severamente afetada. Elas desempenham um papel crucial na manutenção da biodiversidade e dos ecossistemas, ajudando a manter a saúde das plantas e a sustentabilidade dos ambientes naturais. Há milhares de anos, os humanos começaram a domesticar abelhas para obter mel e cera. No Antigo Egito, o mel era usado em rituais religiosos e como oferenda aos deuses. Os primeiros registros de apicultura mostram que as abelhas eram mantidas em colmeias de barro e madeira. A apicultura evoluiu ao longo dos séculos, desde colmeias primitivas até técnicas modernas de manejo que permitem a extração eficiente de mel sem prejudicar as abelhas. Nos últimos anos, as populações de abelhas têm enfrentado declínios devido a fatores como pesticidas, mudanças climáticas e perda de habitat. Esse declínio tem gerado preocupação global, dado o papel crítico que as abelhas desempenham na ecologia e na agricultura. Existem muitos esforços em andamento para proteger e conservar as populações de abelhas, e cada um de nós pode ajudar de várias maneiras. Por exemplo, podemos plantar flores nativas, evitar o uso de pesticidas prejudiciais e apoiar iniciativas de conservação. Abelhas com ferrão, abelha europeia, Apis mellifera mellifera, CPT. A abelha europeia, Apis mellifera mellifera, é uma abelha social, de origem europeia, pertencente à família Apidae, da ordem Hymenoptera. Além deste nome, recebe os nomes de abelha alemã, abelha comum, abelha da Europa, abelha de mel, abelha doméstica, abelha do reino, abelha escura, abelha Europa, abelha preta e Europa. Foi introduzida na América por ingleses e espanhóis. No Brasil, foi introduzida em 1839, para suprir apiários na produção de mel e cera. Quando ameaçada, é bastante agressiva e irritadiça. Portanto, todo cuidado é pouco. Por outro lado, adapta-se com facilidade a diferentes ambientes e gera própolis em abundância, principalmente em regiões úmidas. A Apis mellifera mellifera é originária do norte da Europa e do centro-oeste da Rússia, provavelmente estendendo-se até a Península Ibérica. Hoje, a espécie está introduzida em boa parte do mundo. Mede de 12 mm a 13 mm de comprimento e apresenta pelos do tórax mais escuros, com poucas listras amarelas no corpo. Outra característica peculiar a esta raça é que ela possui língua curta, de 5,7 a 6,4 mm, o que dificulta o trabalho em flores profundas. A Apis mellifera mellifera habita savanas, florestas tropicais, desertos, regiões litorâneas e montanhosas. As colônias da abelha europeia são permanentes, formadas por uma rainha, no máximo duas, excepcionalmente, abelhas operárias, entre 10.000 e 15.000, e entre 500 e 1.500 zangões, ou machos. As fêmeas diferenciam-se dos zangões, machos, pois estas possuem ferrão. No interior do ninho, as operárias usam cera para construir os favos, formados por células em forma de prisma hexagonal, onde armazenam mel e pólen para alimentar tanto as larvas como os adultos. Já a rainha ocupa-se exclusivamente em colocar ovos, cerca de 3.000 por dia. Quando uma colmeia necessita de uma fêmea fecunda, as operárias constroem um alvéolo maior, célula real, onde são depositados todos os ovos fecundados. As larvas desses ovos recebem uma alimentação especial e convertem-se em rainhas. Como em cada comunidade só pode viver uma rainha, a abelha vencedora expulsa ou mata as abelhas que não venceram a disputa. A abelha europeia produz um mel de excelente qualidade, com propriedades medicinais.
Normalmente, como uma abelha, entendemos as abelhas melíferas Apis mellifera, que pertencem ao gênero Apis sp, mas se olharmos para dentro do seu clado, Anthophila, podemos encontrar mais de 20.000 espécies, mesmo que todas as espécies ainda não sejam conhecidas. Claro, todos eles têm um ancestral comum compartilhado com as formigas, e isso vem das vespas. Ou seja, tanto abelhas como formigas evoluíram de um ancestral comum dentro do grupo de vespas, Crabronidata, que era carnívoro e predador de outros insetos. As abelhas solitárias compõem 75% das espécies de abelhas e geralmente são muito menores em tamanho do que as abelhas coloniais. Além disso, as abelhas solitárias não produzem colmeias, por isso não produzem mel ou cera e, portanto, são muito difíceis de serem picadas, somente em casos de autodefesa ou mesmo nesse caso. As abelhas solitárias não fazem pentes, mas as fêmeas, que são todas capazes de se reproduzir, fazem ninhos para suas larvas. E embora sejam chamados de solitários, muitos são gregários, isto é, preferem estar cercados por outros indivíduos de sua espécie, e muitas vezes criam seus ninhos perto de outros. Mesmo em alguns casos, as fêmeas fazem seus ninhos juntos. Normalmente, o ninho é composto de uma célula para o ovo e algumas provisões para a larva que sairá dele. Em ninhos compartilhados, há uma única entrada de ninho, mas a fêmea constrói as provisões para sua larva independentemente. Acredita-se que o fato de compartilhar um ninho seja por razões de defesa. Com várias fêmeas na mesma entrada, é mais fácil defender o ninho contra predadores e parasitas. Depois de alguns dias, uma vez construído e preenchido com material de pólen e néctar para alimentar o ninho-larvas, a mãe abelha tapia ninhos de modo que eles não podem entrar ou ar os predadores e não tem nenhum cuidado parental. Como curiosidade, para diferenciá-los das abelhas coloniais, os conjuntos de ninhos são chamados de agregações, e se ninhos são compartilhados, eles são chamados de agregações comunitárias. Estima-se que as abelhas, as mais conhecidas, tenham uma vida de 800 km de voo. Isso significa que, no verão, as abelhas adultas, que são aquelas que vêm para coletar, morrem em cerca de 20 dias, pois viajam longas distâncias a cada dia. E o que acontece quando o verão termina? Bem, no outono não há muito para colecionar, então eles viajam muito menos, e isso leva até 3 ou 4 meses para percorrer o limite de 800 km e viver cerca de 4 vezes mais. As abelhas foram muito usadas durante a Segunda Guerra Mundial, e antes que você imagine abelhas treinadas para morder inimigos ou entrar em suas narinas, eu lhe direi que era para a cera deles. A cera produzida pelas abelhas coloniais foi usada para revestir as armas e protegê-las durante o transporte para zonas de guerra. Para este efeito, apenas 6 milhões de colmeias de abelhas foram mantidos nos Estados Unidos da América. Uma vez que a guerra terminou, como eles não precisavam de muita cera, os apiários foram deixados para cuidar e seu número foi reduzido para apenas 2,5 milhões de colmeias atuais. 5. Polinizadores poderosos. Em comparação com polinizadores silvestres, as abelhas são mais especialistas e sua eficiência de polinização é menor. Mesmo assim, as abelhas constituem 73% da polinização das lavouras. Isso se deve em grande parte ao seu alcance de ação. No caso das abelhas coloniais, o raio médio de trabalho de uma abelha adulta é de cerca de 1,5 km em média. Tendo em conta que numa colmeia de tamanho médio vivem cerca de 60.000 indivíduos, dos quais 2/3 saem para recolher o pólen diariamente, a superfície coberta por estas abelhas é brutal. De facto, estima-se que uma colmeia visite cerca de 35 milhões de flores por dia e que possa monopolizar a polinização de uma área de terra de cerca de 700 hectares, cerca de 800 campos de futebol. Se está curioso sobre as abelhas, veja também como o brasileiro criou abelhas assassinas por acidente e revolucionou a apicultura. Além disso, as abelhas são fiéis à planta. Isto significa que, desde que a planta lhes forneça um bom néctar, pólen ou óleos, a abelha continuará a visitá-la. E se isso não bastasse, ela notificará seus colegas com sua dança para que também possam visitar a fábrica. Wagle Dance. Chegamos à famosa dança das abelhas. Essa forma de comunicação é muito complexa e ainda está sendo estudada, mas de uma forma simples podemos resumi-la como mecanismo para informar seus colegas sobre onde encontrar uma boa fonte de alimento. A dança pode ser feita dentro da colmeia ou fora dela, e dependendo dela, eles tomarão como referência a própria colmeia ou o sol.
com a inclinação em que a abelha se move em relação à posição do sol ou da colmeia se está dentro, indica a orientação da fonte de alimento e com a velocidade da dança, sua distância. Por exemplo, uma dança dentro da colmeia, para uma fonte de comida no mesmo plano, 180º que fica a 1 km de distância, seria totalmente vertical e muito lenta, a manobra duraria 1 segundo inteiro. Isso vai parecer pouco, mas tendo em conta que para cada 100 metros calcula-se que a dança aumenta em 75 milissegundos, ou seja, uma dança de 1 segundo inteiro pode se tornar eterna. Indústria polinizadora. Caixa de abelhas. As grandes culturas de amêndoas dependem inteiramente da polinização das abelhas. Com o aumento das plantações em grande escala e a redução de 75% dos insetos nos últimos 30 anos, colheitas cada vez maiores usam colmeias para assegurar uma boa polinização das plantas. Tudo isso gerou uma inclinação do comércio de colmeias, que, aproveitando o crescente número de plantações e menos abelhas, está se tornando um lobby. Por exemplo, na Califórnia, o maior produtor de amêndoas do mundo, eles pagam até US$ 192,27 por mês pelo uso de uma colmeia em suas colheitas, enquanto em 2004 pagaram apenas US$ 52 pelo mesmo serviço. Além disso, as abelhas são transportadas até mesmo da Austrália, o que é ruim para as abelhas não apenas para o monoalivo à base de pólen de amêndoas durante todo o tempo que está na colheita, mas também para o grande deslocamento. Há vários tipos de alimentos para as abelhas. Na verdade, existem mais de 30 tipos de alimentação para as abelhas. E, como dissemos antes, as abelhas comerciais podem estar polinizando por meses na mesma plantação, e a monocomida é muito ruim para a sua saúde. Portanto, para preparar as abelhas antes ou depois de trabalharem como polinizadores, eles recebem comida. Problemas na produção de mel. Neste ponto, vou me concentrar na Espanha. Em 1978, o Ministério da Espanha aceitou as abelhas como gado, antes eram consideradas um passatempo, e graças a este acesso aos créditos pela apicultura é muito mais fácil. Devido à legislação e à crescente demanda por abelhas, tanto para a polinização quanto para a produção de mel, de 1,5 a 2,8 milhões de colmeias foram aprovadas nos últimos anos, mas a produção de mel diminuiu. Cerca de 32 a apenas 20 mil toneladas de mel por ano, o que equivale a uma redução de 20 a 12 kg por colmeia. Para terminar, vamos para as ameaças que mantêm a população de abelhas diminuindo. Como tudo mais, a mudança climática também afeta as abelhas. Toda vez que chove menos e mais irregularmente, e isso afeta o florescimento das plantas. Na Península Ibérica, as chuvas de agosto foram reduzidas e deslocadas para chuvas torrenciais em setembro. Quando toda a água cai de repente, a floração outonal foi reduzida, e isso causa duas coisas: que as abelhas estão mal nutridas e que as colmeias não têm tempo para rejuvenescer. Devido à má nutrição, eles não podem reproduzir como deveriam. O período de reprodução é encurtado e eles não têm tempo para produzir as abelhas de 3 ou 4 meses de vida de outono. Eles terminam a estação com as abelhas de 20 dias de vida de verão. O varroa, um ácaro parasita originário de Java, espalhou-se pelo mundo e causou estragos nas colmeias de abelhas. No caso das abelhas solitárias, elas são imunes à varroa, é por isso que começam a cultivar para a polinização, mas têm seus próprios ácaros parasitários e outras doenças. Pesticidas e pesticidas. Resíduos de pesticidas e pesticidas absorvida pela planta e atingir o pólen e néctar que as abelhas alimentaram a desintoxicar e pode terminar prematuramente suas vidas. Como já mencionamos, uma variedade de pólen e néctar de diferentes plantas é importante na dieta das abelhas para sua saúde. Atualmente, o desejo de cultivar cada vez mais produtos com alto desempenho econômico, como o abacate, levou à criação de expansões de monocultura, onde o único pólen e néctar disponíveis são os da planta em operação. Vespa velutina, as abelhas coloniais da Europa e da Ásia, têm outra ameaça extra, a vespa asiática. Esta vespa do sudeste da Ásia é um predador muito agressivo e inclui abelhas em sua dieta. Em 2004, chegou à Europa através de um cargueiro asiático que atracou na França. Desde então, encontrando um clima favorável e poucos predadores, espalhou-se por grande parte da Europa e está causando grandes danos às colmeias de abelhas, que não possuem mecanismos de defesa contra tal predador.
Os apicultores estão desenvolvendo mecanismos para proteger suas colmeias e estratégias de manejo, e o controle das espécies está sendo gerenciado pelas autoridades. Hoje exploramos a evolução das abelhas, sua importância ecológica e a longa história de apicultura. Vamos todos nos esforçar para proteger essas incríveis polinizadoras. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo para espalhar a conscientização sobre a importância das abelhas.